Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um tutorial da série 30 dias, 30 exercícios JavaScript. Antes de começarmos, confiram a descrição do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar aqui a navegação durante o nosso tutorial. Este exercício que vamos hoje fazer, da Multiplication Table, basicamente está aqui relacionado aqui com a nossa tabuada. O objetivo é ensinar aqui alguns conceitos básicos de manipulação de DOM, validar aqui algumas entradas, utilizar aqui o nosso amigo for, organizar aqui visualmente aqui a nossa tabuada aqui através aqui de uma grelha, por exemplo, inserir aqui números de 1 a 10 e obter então aqui os resultados da nossa tabuada, ok? Basicamente, como no outro exercício, o pessoal possivelmente chateou-se um bocado ali com alguma questão de matemática, porque não aqui voltar aos básicos. Back to basics, baby! Então vá, vamos começar aqui com o nosso HTML. E vamos então já aqui dar início aqui à nossa aplicação. Esta obviamente vai ter aqui um bocadinho mais de HTML e CSS que a aplicação anterior que nós fizemos. Então vamos lá. Vamos começar sempre aqui pela nossa querida div container. E o que é que queremos então a seguir? Vamos utilizar aqui a nossa div de wrapper. Class wrapper. Ok. Também podemos pôr aqui um ID de wrapper, porque não? E dentro aqui do nosso wrapper, o que é que nós vamos querer? Queremos aqui duas coisinhas. Vamos querer então aqui uma div, onde vamos colocar aqui a classe de input-wrapper e uma segunda div que vai ser aonde depois vai aparecer aqui a nossa tabela depois. Vai ser aqui a nossa classe table-wrapper, ok? Então, aqui nesta do input, nós vamos colocar então aqui um input que vai ser type number, só aceita números neste caso. Podemos colocar aqui um ID, vamos colocar desde já aqui um ID, pode ser logo aqui à frente. Vamos por aqui o ID, vamos chamar-lhe de number-input. Why not? Podemos colocar aqui mais aqui alguns atributos por piada. Pode ser aqui um min1, assim como aqui um max. Aqui um max igual a 10. Ok. E também aqui já agora, porque não, um placeholder a dizer aqui uma coisa bonita, assim mais englosada, tipo enter a number. Voilà! E a seguir a este input ainda vamos colocar aqui também ainda um botãozinho. Botãozinho este que vai ter aqui o nosso ID de generate table. Alright. E vamos colocar então aqui o valor aqui, o título aqui do nosso botão, que vai ser aqui generate. Prontos. Aqui a nossa table vai ficar aqui vazia, que vai ser depois posteriormente populada então com aquela tabela que vamos fazer. Tabela, diga-se, né? Aqui vamos usar mais divs para fazer este tipo de grelha, vamos pôr a coisa assim, ok? O nosso HTML é este, tranquilo, nada aqui de muito fancy. Vamos já aqui tratar então aqui de alguma estilização, ok? Porque neste momento, como devem calcular, a coisa está assim feia, feinha, não tem nada aqui, não tem aqui ainda nada de jeito. Vamos então dar aqui um estilo para isto ficar bonitão. Então vá, wrapper. Vamos depois trabalhar aqui posteriormente o input, ok? Particularmente uma coisa que eu quero fazer na questão aqui do meu input é capturar quer o input, quer inclusive a parte do placeholder. Placeholder é aqui um pseudo elemento, ou seja, placeholder, 2 pontos. Vou também querer trabalhar aqui este input-wrapper, ou seja, esta divisória. Quero também verificar aqui o meu input espaço, aliás, traço, peço desculpa, wrapper, espaço input. E, por fim, quero também trabalhar aqui a minha table, traço wrapper.
E ainda mais duas coisinhas. Quero estilizar, então, aqui a minha table, traço, wrapper, div, ou seja, divs que vão entrar precisamente ali, que eu quero estilizar estas divs, parecido, em parte um bocadinho parecido àquilo que fizemos no exercício anterior. E por fim, ir buscar aqui a minha classe button para trabalhar esta questão. Aqui, classe button, na verdade, como eu tenho aqui este button aqui, na verdade, o que pode fazer aqui mais sentido é talvez... Bem, podia pôr aqui uma classe, mas até posso fazer o seguinte, vou utilizar assim diretamente pelo seletor, porque não, só tenho um botão ali, aqui na aplicação, por isso também não tem chatice, ok? Então vamos começar aqui já pelo wrapper. No meu wrapper eu vou querer utilizar aqui o meu font family, aqui o Noto Sans, ok? Sans serif, ok? Vou querer aqui um min width, pode ser de 700 pixels. Quero que isto seja aqui um Python flex. Vamos fazer aqui um display flex com flex direction column. Pode ser aqui com um justify content center e com align items também center. Okay? Vou-lhe dar aqui um paddingzinho geral de 2 rems a todo o elemento. Um border radius de 1 remzinho. Vamos também ter logo aqui à cabeça um background color. Pode ser só background ou background color, como preferirem. Neste caso vamos colocar então aqui, isto vai ser aqui um bocadinho de transparência, ou seja, é um RGBA. Vamos pôr aqui um 63,177,0.4. É assim uma coisa gira. E por fim, posso ainda incluir aqui um box shadow 0,10 px, 15 px e um RGBA que é o meu 0,0,0,0.25. Ok. Here we go. Agora aqui no input e no placeholder, eu só quero dar aqui uma pequena nota, tipo, quero aqui um font size de 1 rem, quero aqui um font weightzinho de 400, ok? E dar-lhe aqui uma corzita de, neste caso, 3F51B1. Anda a roda. E agora aqui no meu input wrapper, o que é que eu quero aqui no meu input wrapper? Quero aqui um width 100%. Quero que o texto fique alinhado à esquerda. Quero um padding e um remzinho. Quero também um border radius, neste caso é em cima de um rem. Desculpem aqui, bem? Em cima um rem, 0 à direita, 0 em baixo e um rem à esquerda. Quero aqui um border, pode ser none e pode ser também aqui um outline none. Não estou aqui muito preocupado aqui neste caso com a questão da acessibilidade aqui neste exemplo. Ok? Então, a nível aqui do meu input, aliás, eu estou aqui a fazer aqui uma pequena asneirita, na verdade. Eu não quero este width aqui a 100%, quero aqui a 1,75 pixels e na verdade isto é para o input, não é aqui para o meu input wrapper, ou seja, eu vou copiar é para aqui. Estou a ser aqui um bocadinho aldrabado, ser aldrabão. Aqui o meu input wrapper é que vai ter aqui um width de 100%, ok? Vai ter sim também aqui um display flex com justify content center e align item center. E um
align items center e aqui um pequenito margin box, um bocadinho margin bottom, aliás, de um remzito, ok? Pronto, input wrapper, input aqui, wrapper input, e agora aqui na minha table, o que é que eu quero aqui? Nesta table, isto vai ser aqui um pie grid, ou seja, vou fazer aqui um display grid. Display grid este que vai se repetir 5 vezes por causa das parcelas ali para a nossa tabuada. Ou seja, neste caso é um grid template columns que eu quero, que neste caso posso ter aqui esta função repeat, que vai fazer aqui 5 vezes um FR, uma fração. Com um gap também de 0.25, ou seja, até parecido um bocadinho ao exercício anterior, um text align center e uma margem de 0 auto. Voilà. Aqui nestas divisitas do table wrapper, daí eu estar a pôr assim como seletor de descendência, vou querer aqui um font size de 0.75 rems. Quero um pouco de padding, um remzinho de padding. Quero atribuir aqui uma cor específica, neste caso vai ser aqui o meu 3F51B1. E por fim, quero então também aqui um background, aqui, podia pôr white, mas pronto, não é? Vamos fazer aqui uma cor que não é bem white, é lá perto, é um EDF4FA, ok? E por fim, pode ser aqui um font weight de 400, não, 700. Por fim, aqui o nosso botãozinho. Vamos fazer o quê? Display block. Vamos fazer aqui um width de 100 pixels neste botão. Quero usar aqui um font size de um rem. Quero também um padding de um rem. Quero usar aqui um background color. Pode ser aqui de pode ser aquele azul 3F51B1. Ok? E que mais? Então vou também pôr aqui um color. O color pode ser aqui um FD. Espera lá, tirar aqui estes parênteses parvos, não fazem aqui nada. Por fim, posso também dizer que quero aqui um border none, um outline none. Quero aqui um border radius de 0 em cima, 1 à direita, 1 em baixo e 0 à minha esquerda. Por fim, quero aqui um cursor pointer para isto ficar bonitinho. E voilà! Ou seja, se eu agora for ver aqui, reparem que eu já tenho então aqui esta questão aqui toda giraça. Ou seja, reparem que aqui o facto de utilizar border radius, em vez de ser aqui um uniforme para tudo, aqui de alguma maneira, reparem que eu aqui nesta secção entre o input e o botão, eu não queria realmente aqui arredondar, daí um bocadinho esta giga-joga de pôr em cima, em baixo, e para dar aquela sensação que isto fica tudo de certa forma uniforme, fica assim mais agradável. Ok? Então, vamos então aqui voltar agora ao nosso JavaScript e o que é que nós temos vindo a falar sempre, pessoal. Então, ponto de partida, vamos tratar pontos de entrada, variáveis, vamos precisar de funcionalidades e vamos precisar dos nossos event listeners, ok? Pronto, primeiro passo, siga para mim. Agora, questões de variáveis, o que é que eu preciso de considerar aqui? Se eu for aqui ao meu HTML, eu vejo, bem, este botão vai ter que servir para qualquer coisa. À partida, vou ter que precisar de bater naquele botão para gerar ali qualquer coisa, não é? Para gerar a tal tabela. Ou seja, vou precisar então deste botão. Parâmetros. Vou precisar desta divisória porque é aqui que vai ser colocado posteriormente o meu HTML que eu vou gerar de forma dinâmica. E também eu vou precisar deste input porque preciso de retirar o valor que vai ser colocado lá. Então vou precisar destes 3 elementos. Ok. Então, neste sentido, voltando aqui ao meu JavaScript,
eu preciso fazer aqui um const input, que vai ser aqui o meu document, com o meu bom velho amigo query selector. E o que é que eu pretendo aqui? Vai ser aqui o meu number traço input. Vou fazer aqui o const button. Vai ser também aqui o meu document.querySelector. Vai ser aqui o meu generate traço table. E também vai ser então aqui o meu const table. É o que me falta. Document.querySelector. E aqui é uma classe. Class table traço wrapper. E voilà! Agora, funcionalidades, ainda não sei o que é que vou fazer de funcionalidade, ainda tenho que pensar no assunto, mas eu sei que vou ter aqui event listeners, nomeadamente o meu botãozinho. Então, o meu button, vou adicionar-lhe o meu amigo event listener, que vai receber aqui o evento que é o clique, e vai receber agora, por agora, aqui uma funçãozinha anónima, em que eu vou fazer aqui o meu amigo console log, e vou dizer assim, estou a clicar e a ser feliz. Então vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Vamos aqui ao nosso display. Vamos fazer aqui um inspect. Clicar no nosso botãozito e estou a clicar e a ser feliz. Sim senhora, ou seja, a coisa por agora está a funcionar como deve de ser. Very nice, very nice. Então vamos voltar aqui ao nosso código. Ok, primeira etapa, done. Agora, funcionalidade. Agora é que aqui a porca torce o rabo. Então bora lá. O que é que a gente pretende aqui? Eu pretendo, numa primeira análise, eu preciso de capturar o valor daquele input. Ok, então como é que eu posso ir buscar aquele valor do input? Eu posso, por exemplo, fazer aqui uma variável chamada, vamos lhe chamar, input não pode ser, vamos chamar-lhe num, de número. E eu quero ir buscar o valor do input, basicamente é o elemento, neste caso o HTML elemento, ponto value. Okay? Então vamos só fazer aqui console.log de num. Se eu colocar aqui no meu elemento, aqui na verdade não é assim tão fácil de apanhar. Vamos aqui ver aqui no display, aqui no boneco. Se eu colocar aqui um 2... aliás, peço desculpa, vamos voltar aqui atrás. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar neste const num igual a 1 e neste console log e vamos colocá-lo aqui dentro do nosso event listener, é mais fácil, ok? Então vamos lá voltar a ver isto. Vou carregar aqui no generate e de repente não tenho aqui valor nenhum, porque não há nenhum valor aqui no meu input. Vou colocar agora aqui o número 4, se eu vou fazer generate, já me aparece então aqui o número 4, ou seja, input value, já estou aqui a capturar. Atenção, quando eu estou aqui a capturar este valor, apesar disto ser number, ok, isto que vai-me aqui retornar vai ser string, ok? Se eu quiser trabalhar aqui isto de forma matemática, digamos assim, eu vou ter que fazer aqui uma conversão desta string para número depois, ok? Então, acima de tudo, em termos de funcionalidade, o que é que eu quero? Eu quero gerar esta tabela. Se eu quero gerar esta tabela, então o que é que eu posso fazer? Eu preciso de gerar a tabela, mas ao mesmo tempo eu preciso de cumprir aqui alguns passos. Para já preciso de saber se o meu input, na verdade, está vazio ou não, e se tem um número maior ou igual, neste caso, um número entre 1 e 10, vai ser aqui o meu objetivo. Depois eu preciso, na verdade, após verificar o número e capturar esse número, eu preciso de gerar então a minha tabela, ou seja, vou entrar aqui outra vez aqui naquele esquema em que eu preciso de, se calhar, posso criar aqui uma função. Este exercício vamos até trabalhar um pouco mais nessa dimensão, ou seja, vamos criar aqui uma forma simples de ter somente digamos aqui uma função que seja responsável por isto tudo. Então o que é que eu pretendo aqui?
Vou criar aqui uma função chamada GenerateTable, que vai ser igual que é a minha boa querida amiga ArrowFunction. E o que é que eu vou querer aqui? Então, validação do input inicial, ok? Depois tem que gerar aquela tabela de forma dinâmica, ou seja, gerar tabela. A ideia de gerar tabela aqui, não sei se vocês já estão aqui a associar aquilo que fizemos lá atrás, se calhar vamos ter que aqui usar também o nosso amigo for, se calhar para nos ajudar neste trabalho, ok? E depois temos aqui que gerar os elementos da própria tabela, de certa maneira. Ok, então vamos lá. Validar o input. Como é que a gente começa por aqui? O primeiro ponto de partida faz sentido é capturar aqui para uma variável, neste caso pode ser aqui num, ok? Capturar precisamente o nosso input.value, ok? Como nós aqui nesta fase podemos estar a querer trabalhar com números e queremos verificar se realmente é um número que vem dali, o que é que nós até podemos aqui fazer? Este input value, no fim do dia, vai sair daqui uma string, ok? Na verdade ele vai sair daqui uma string. Se eu puser aqui o type of de num, aliás, o sol.log type of de num, e até colocá-lo se calhar mais facilmente aqui dentro do meu botão. Se eu for aqui ao meu display, se eu for aqui clicar, neste caso vamos aqui assumir o número 6 e se eu gerar, reparem que aqui na linha 22 eu tenho o type of de num é uma string, ou seja, o valor que me está a vir em termos de data tipo não deixa de ser uma string, ok? Então o que é que eu vou ter aqui que fazer? Vou ter que converter esta string para número. Então, eu vou ter que verificar aqui algum método que me ajude nesse aspecto. Nomeadamente, eu vou ter aqui um amiguinho, que vai ser o meu amigo, que é parseInt, ou seja, que me pega naquele valor, que é uma string, e troca-me para número. Atenção, naturalmente, se houver ali número associado ali àquilo, não é? Não vai trocar um B para um número, ou uma letra, ou uma frase, não é? Então, neste caso, o que é que eu vou aqui fazer? Se o que resulta daqui é uma string, eu posso envolver pegar aqui neste método parseInt e envolvê-lo precisamente aqui neste input value, ou seja, aqui o que já me vai gerar neste num agora, depois deste parseInt, já vai ser precisamente um número. E a partir daqui posso fazer uma pequena validação, que é se, neste caso, is none, ou seja, aqui o is none é o quê? Se é um número, ou seja, is not a number, se is not a number, neste caso, num, ok, ou, e aqui os nossos pipes, desculpem, os nossos pipezinhos, opa, se is none, is not a number, ou seja, se o que eu insiro ali no meu input não é número, se for, ou seja, neste caso, ou neste caso, peço desculpa, ou num for inferior a 1, ou seja, seria 0 ou número negativo, ou, outra vez os meus pipes, se o número for maior que 10, eu só quero números até 10, então eu posso fazer aqui uma brincadeira, lanço um alert que me diz assim: please enter a valid number between 1 and 10. Beautiful. E depois posso inclusive fazer o seguinte, posso fazer só aqui um retorno, que é para ele travar. Como isto vai-me gerar aqui um false, faço aqui um retorno para travar imediatamente aqui a execução do script aqui com este alerta. Ok? Very nice. Ok. Então esta primeira questão de validação, done, feito. Então agora aqui o gerar a tabela. O que é que eu vou ter aqui que fazer? Eu na verdade o que eu quero é gerar, neste caso, de 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 10, 20. Não é? Então aqui o que é que nós pretendemos?
pretendemos fazer aqui o seguinte. Então, vou fazer aqui o meu for. Eu vou fazer o seguinte. Let i vai ser igual a 1. E a minha condição aqui, enquanto o i for menor, peço desculpa, ou igual a 10, o meu i vai iterar. E o que eu vou querer fazer aqui vai ser o seguinte. Vou dizer o seguinte aqui. Enquanto esta situação se verificar, eu vou gerar os meus elementos dentro aqui do meu amigo for e vou precisar também aqui de algumas questões, nomeadamente o que eu preciso daquele fator, daquela questão da multiplicação. Ok? Ou seja, reparem, este num vai ser aqui o valor que eu vou colocar no input. Logo, o que eu quero agora fazer aqui é o seguinte. Isto é uma tabela de multiplicação. Então, eu vou pegar neste num, vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui um const, vou-lhe chamar de product, por exemplo. Produto final, por exemplo. E este product vai ser o quê? Vai ser o num, vai ser o valor que vai ficar guardado nesta variável, vezes o quê? O i. Ou seja, aqui, neste caso, este ícone vai sair daqui. Ok? E então o que é que eu assim vou ter? Eu vou ter naturalmente aqui o valor da multiplicação do número e do i, assim como vou ter o número e vou ter aqui o i. Ou seja, já tendo então aqui 3 valores diferentes, ou seja, neste caso de 1 a 10, graças aqui ao meu amigo for, o num, que vai ser aqui o número que eu vou colocar no input, e o product, que vai ser a multiplicação, neste caso dos números gerados pelo for e pelo valor do input. Ok, então o que é que eu preciso fazer então aqui em seguida? Preciso de começar a querer gerar a minha tabela. Como é que eu até posso fazer isto? Posso fazer aqui um const number, que vai ser igual a um document.createElement. Vou usar aqui uma div. Ok? E vou dizer que este number vai ter aqui um text content. E não vou trabalhar aqui propriamente com classes diferentes. E o text content disto vai ser aqui o quê? Numa primeira fase, vai ser precisamente o número. Se eu puser o número 1 no input, é 1 vezes 1, 2, 1 vezes 1. Estão a perceber? 1 vezes 1, 2, é muito bom. Lá, delícia. Minha matemática está no ponto. Então, o que é que eu quero aqui? Em seguida, const operator vai ser igual ao meu document.createElement. Ser aqui a minha div, por aqui operator.textContent, e aqui vou colocar aqui esta string x, para dar aquela ideia do x, 1 vezes, ok? Obviamente que aqui o x não é o operador que a gente utiliza para multiplicar no nosso JavaScript, acaba por ser aqui o asterisco, mas quer dizer, aqui por uma questão de representação, a nível ali faz sentido ter ali o x. É-nos mais fácil de identificar, naturalmente, não é? E então o que é que a gente quer mais a seguir? Vamos fazer aqui um const, que vai ser o nosso multiplier. O nosso multiplier vai ser aqui o quê? Vai ser precisamente o i, ou seja, o 1 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, mais uma vez fazer aqui um document create element. Fazer aqui uma div. Ok? E vou colocar então aqui este multiplier .text content igual a, neste caso vai ser i. Depois ainda vou precisar de mais dois. Vai ser, vou fazer um, eu utilizei aquele para o x, vou fazer agora aqui um para o valor do igual e depois outro para o produto final, que vai ser o resultado então aqui da multiplicação. Ou seja, então eu vou ter que fazer aqui um const, vou-lhe chamar de equals, vai ser qualquer coisa, e vai ser aqui neste caso igual também a um document.createElement div, e por conseguinte vou pegar no meu equals.textContent igual, neste caso igual, e por fim vou então pegar aqui no meu const result, vai ser igual novamente a um document.createElement, também vai ser aqui uma div, alright, que eu vou colocar aqui result.textContent igual a product. E agora eu estou a gerar, ou estou a criar
todo este novo HTML, todos estes novos elementos, e o que é que eu tenho que fazer depois? Tenho que ir aqui à minha tabela e fazer o apêndice disto tudo. Ora, eu na verdade eu não gosto às vezes muito, é assim, não tenho nada contra o append child, ok? Mas porquê é que eu na verdade às vezes gosto muito mais de usar o append? Porque eu aqui neste caso no append, eu posso pegar nestes elementos todos e inseri-los todos diretamente aqui no append, o que me ajuda às vezes a ter isto muito mais organizado. O append child tem que ir inserindo um a um. Então o que é que eu podia fazer aqui? Vou pegar no table, naquele elemento, ponho aqui o meu amigo append, ok? E em vez de ser aqui o child que tem que ser um a um, no append eu posso colocar vários. Ou seja, neste caso eu posso meter todos estes create elements que tivemos a fazer diretamente aqui na mesma linha. Ou seja, o number, o operator, o multiplier, o equals e por fim o resolve. Ou seja, fica tudo muito mais limpinho e organizado, se formos a pensar bem. Daí eu também particularmente gosto muito aqui do append para esta situação. Ora, posto isto, já tenho então aqui a minha função de generate table. O que é que eu vou aqui fazer? Vou colocar precisamente aqui no meu event listener precisamente a função generate table. E vamos então aqui dar aqui um shot, testar aqui a coisa, pode ser? Então, nós agora aqui temos aqui, vamos inserir aqui o número 4, eu vou fazer aqui o generate e voilá, ele já me vai aqui gerar aqui a minha lista. Se eu agora colocar aqui o número 8, eu vou gerar, o quê? Ok, está aqui a acumular, estranho. Então eu agora vou por aqui a tabela do 5. Epá, agora está-me aqui sempre a acumular. Ui, o que é que se passou aqui? Então, duas coisas que eu reparei aqui. Se voltarmos aqui, eu sempre que insiro o número, ele vai-me ficar o número sempre aqui no input. Se calhar até quando depois de inserir e gerar a tabela, até gostava de fazer desaparecer o número. Por outro lado, sempre que acontece esta situação aqui de eu querer gerar uma tabela, seja do 4, do 5, o que for, eu quero, de certa forma, apagar a que já está e colocar a nova. Ou seja, não quero estar aqui a acumular, não é? Isto não faz assim muito sentido. Então como é que eu se calhar posso fazer isto? Então, se eu quiser limpar esta tabela, digamos assim, antes do for tomar efeito, ou tomar lugar, como preferirem, eu posso pegar aqui no meu table e posso dizer que aqui o meu inner HTML vai ser igual a uma string vazia. Isto vai simplesmente fazer o quê? Vai-me limpar o HTML que existe dentro desta table. Table esta, que obviamente é aqui a divisória que nós escolhemos para encaixar toda aqui a nossa tabuada. Ora, done, feito. Ou seja, isto aqui, basicamente aqui, vai ser limpar a tabela para receber a nova grelha. Como preferirem. Podem aqui adaptar o português como quiserem. Ok? Done. E depois no fim, depois de gerar aqui o meu for, o que é que eu posso fazer isto agora já depois da execução do meu for? Ainda posso dizer aqui input.value, que é o valor que eu normalmente vou capturar, mas neste caso aqui eu vou dizer que o meu input.value vai passar a ser igual, neste caso, a uma string vazia. Ou seja, vai com isto limpar o meu input. Então vamos agora ver como é que a coisa já está aqui a resultar. Vamos ver como é que depois destes pequenas notas. Então 4, gerar, tabuada do 4, limpou, como vocês podem ver aqui o input depois. Se eu colocar 5, vou gerar e ele já me só dá o 5. Ou seja, ele limpa o inner HTML e volta-me depois a colocar a nova. 6, mesma coisa. Ou seja, já está então aqui muito mais interessante esta situação. Ou seja, com base nisto até já podemos dar aqui por concluído de certa forma aqui um pouco o nosso exercício. Mas gostava, antes de finalizarmos aqui o nosso exercício, ainda conseguir dar aqui um pequeno twist para podermos brincar um bocado com isto. Reparem que nós aqui, neste tipo de situação, nós estamos aqui a criar o elemento, a dar-lhe aqui o valor, não é? Neste caso através do text content, e no fim estamos a fazer este append final, certo? Então,
E se houvesse outra maneira de poder fazer isto e de alguma forma simplificar aqui o nosso código? Em algumas situações, ok, o estar a criar o elemento assim, tradicionalmente costuma-se dizer que é um pouco mais seguro, porque pode, enfim, o andar a utilizar inner HTML assim a torto e a direito, particularmente ao pé de formulários, às vezes pode não ser muito boa ideia. Mas, por exemplo, aqui neste tipo de situação, o que é que nós até poderíamos fazer? Eu poderia substituir toda esta parcela de código por uma abordagem até muito mais simples, ok? Podia fazer aqui o que é na verdade? Poderia ir aqui neste caso, reparem, eu utilizei aqui o meu table inner HTML para fazer o quê? Para me limpar o meu HTML, certo? Mas dentro do for, o que eu poderia fazer era pegar no meu table novamente, pegar novamente também aqui no meu inner HTML e dizer o seguinte, utilizando agora aqui os meus lindos template literals. Olha aqui, tão fixe. Podia criar aqui uma div. Aqui na verdade, o que eu vou ter que fazer, aqui já é chato, estar a fazer HTML dentro de um documento de JavaScript é chato, mas pronto, é o que é. Então, tenho aqui uma div. Eu na verdade eu tenho que repetir esta div 5 vezes. Não é? Até, vamos fazer aqui um copy-pastezinho para simplificar a nossa vida. 2, 3, 4, 5. Pronto. E agora o que é que eu teria aqui? Agora eu teria aqui, neste caso, em cada uma destas divs, teria aqui qualquer coisa. Então, nesta primeira, eu sei que iria ter o quê? O tal num, não é? Então o que é que eu posso fazer usando aqui os meus template literals bonitões? Posso fazer aqui o meu $, abro aqui os meus brackets e posso colocar aqui uma variável, neste caso aqui um number, ok? Posso também, neste segundo, dizer que isto vai ser aqui um x, por exemplo. Aqui no terceiro, eu sei que vai ser aqui, outra vez aqui, neste caso, $, e os meus brackets vai ser aqui o i do iterador. Este próximo vai ser aqui o igual, e este aqui vai ser o product, o último deles todos. Ou seja, $, parênteses, e eca, product. Ok? E agora o que é que eu teria que fazer aqui? Às vezes só para isto ficar um bocadinho mais bonitinho, vamos só dar aqui uma indentaçãozinha. Atenção que isto às vezes assume aqui espaços vazios, é preciso ter aqui algum cuidado com isto. Assim, assim, assim. E pronto. Fica assim com aspecto e mais bonitinho, ok? E reparem, de uma solução mais simples, eu consegui, digamos, anular toda esta situação. No entanto, vamos então agora aqui verificar como é que ficou finalmente aqui a nossa aplicação. Ou seja, tenho agora aqui a tabuada do 4, gerar. Então só gera uma. Então o que é que está aqui a passar? Vocês sabem porquê? Porque quando... Olha aqui uma coisa interessante. Quando eu vou gerar aqui o meu HTML, o que é que vai aqui acontecer? Eu vou gerar o 1, depois ele volta, gera o 2 e está sempre a fazer overwrite, ou seja, recebe o 1, faz overwrite para o 2, para o 3, para o 4, até que para no último, no 10, que é o caso aqui do exercício aqui, ele parou aqui no 10. Mas ele passou, digamos que ele pintou-me o DOM sempre com os elementos todos. Agora, o que é que eu precisava de fazer aqui nesta situação quando eu quero de certa forma acumular neste caso, vários elementos? Eu aqui nesta situação, reparem que aqui no caso do create eu estou sempre a criar. E ele vai sempre criando elementos. Mas aqui no caso desta abordagem, aquilo que eu teria que fazer era criar aqui uma concatenação, de certa maneira. Ou seja, eu teria que estar sempre aqui a utilizar aqui o mais igual, só este pequeno pormenor, este mais igual, para ele ir sempre incrementando estes blocos de HTML. Se eu agora for aqui, por exemplo, já agora colocar, imaginem a tabuada aqui do 5, ele já me vai gerar normalmente então aqui a minha tabuada. Ok? Estão a ver aqui a ideia? Ou seja, é aqui uma abordagem diferente. Às vezes podemos utilizá-la para simplificar a nossa vida. Ter só aqui algum cuidado, não utilizar muito inner HTML perto de formulários. Às vezes pode não ser assim muito boa ideia. Ok? Ter aqui algum cuidado com esta questão. Mas, enfim, para este tipo de exercício era interessante aqui ver aqui uma alternativa. Porque muitas vezes o inner HTML
pode, na verdade, simplificar aqui a nossa vida, particularmente também aqui com a utilização aqui dos nossos template strings, que nos ajudam aqui um bocadinho neste processo de encaixar logo aqui nas divs, precisamente os elementos que nós queremos, e de certa maneira depois evita o próprio append, porque já estamos a gerar diretamente o HTML, aqui neste caso no element table, ok? Tranquilo? Espero que tenham gostado aqui deste exercício. Acima de tudo, espero que tenham se divertido, e vemos para uma próxima, pessoal. Ok?